Caso coloquei uma música hoje chamada After You, e eu acho que todo mundo vai ser diferente, né? Depois do Covid. Então acho que a gente vai ter um mundo antes do Covid e depois do Covid. E o assunto hoje é falar sobre se é possível organizar equipes à distância. E eu postei até lá no feed, porque aqui a imagem vai ficar invertida, mas eu quero falar o que a pandemia trouxe para muitos gestores, para muitos líderes, para muitos coordenadores, para muitas pessoas que precisam liderar equipes, né? Qual foi o desafio automático que entrou com a questão da pandemia? Foi a questão da gente rapidamente ter pessoas em home office e como a gente liderar essas pessoas, como fazer o controle do que estava acontecendo, como saber se os meus resultados e as minhas metas vão ser atingidas, né? Se eu vou ter resultados, se as metas vão ser atingidas. Então, como saber tudo isso dentro desse cenário, né? Que a gente estava acostumado a ir trabalhar, né? Alguns a passar o crachá, ficar lá 8 horas de trabalho, ter reuniões com as pessoas, né? Perguntar para a sua equipe o que estava acontecendo. Então, como que a gente faz isso agora num cenário que as pessoas estão à distância e que sim, a gente não sabe eventualmente tudo que está acontecendo no home office. Então, eu quis hoje falar de um método que se chama um método de organização de gestão de projetos. Esse método é o Scrum, e o Scrum ele é um método de gerenciamento de projetos muito utilizado para o desenvolvimento de softwares. Só que a gente viu ao longo do tempo e com essa mudança com a situação da pandemia, que antes nós tínhamos uma gestão baseada em quê? Planejamento, comando e controle, né? Nós planejávamos as metas, os objetivos, comandava as pessoas e controlava para saber se aquilo está acontecendo ou não. E agora a gente tem uma gestão de contexto, ou seja, os nossos trabalhos são baseados em projetos, eles são muito mais dinâmicos e são baseados em investigações e em experimentações. E para isso nós precisamos dar autonomia para a equipe. E para dar autonomia para a equipe, uma equipe ser autônoma e mesmo assim apresentar resultado, uma coisa é fundamental, é a equipe saber exatamente o que ela precisa fazer. Então esse método do Scrum, ele é bem simples e ele se baseia em fazer listinha de tarefas. Então vamos imaginar que eu preciso trabalhar com a minha equipe alguns pontos esta semana. Então, vou fazer uma lista de tarefas. Eu até coloquei algumas coisas aqui. Por exemplo, eu tenho que fazer um e-mail para um determinado cliente, eu tenho que fazer uma reunião com a equipe A, eu tenho que fazer uma reunião com a equipe B, eu tenho que entrar em contato com o prospect, né? Enviei uma proposta comercial e tenho que saber o que vai acontecer. Então, eu posso ter várias tarefas com a equipe. Sempre eu recomendo que se coloque umas 10 tarefas por semana, né? 10 tarefas, óbvio, né? Tarefas que podem ser complexas, né? Mas a gente coloca em torno de 10 tarefas. Depois que a gente estabelece, olha, pessoal, as tarefas de vocês vão ser estas durante a semana. Por que eu tô colocando a semana? A semana é o que a gente chama de sprint, lá no contexto do Scrum. O sprint nada mais é do que o prazo que a gente estabelece para que aquelas tarefas estejam prontas. Então é o seguinte, o nosso sprint, a gente vai combinar, é de uma semana. Então eu tenho essas 10 tarefas, então eu quero que vocês terminem o projeto X, terminem o projeto Y, eu quero que vocês finalizem aquele trabalho Z. E aí você estabelece, são 10 tarefas para a sua equipe. Depois disso, você prioriza essas tarefas.
Então vamos supor, eu coloquei aqui um exemplo de tarefas, né? Eu tenho que mandar um e-mail para um cliente, tenho que fazer uma reunião com uma equipe de vendas, tenho que dar um retorno de um projeto para um cliente. Então a gente vai priorizar as tarefas, vai colocar em ordem. Qual é a tarefa 1, qual é a tarefa 2, qual é a 3, qual é a 4. Bom, e o que acontece a partir daí? A partir desta priorização que é dada pelo gestor, pelo líder, a equipe começa a fazer as tarefas na ordem. Luciene, posso quebrar a ordem? Posso fazer a tarefa, gosto mais da tarefa 9. Posso fazer ela antes da 1? Não, não pode, porque senão está quebrando o método. Porque aqui tem uma coisa importante. Como que a gente prioriza as tarefas? Baseado no impacto financeiro da empresa. Ou seja, o que eu faço antes é o que me dá mais retorno financeiro. Então, o que me dá mais retorno financeiro? Fazer uma proposta comercial, fazer um orçamento ou mandar, por exemplo, fazer uma reunião com a equipe sobre saber como eles estão se sentindo nesse momento. O que me dá mais retorno financeiro nesse momento é fazer um orçamento. Então é isso que vai ser feito antes. Não quer dizer que eu não vou fazer a reunião com a equipe. Quer dizer que eu estou priorizando fazer uma coisa antes da outra. Então, quando a gente está falando em priorização, a gente está falando em pensar no impacto financeiro. Bom, e depois você começa a fazer as tarefas. Mas, Luciene, aí entrou um incêndio. Um cliente que a gente atende, que fornece equipamentos, o equipamento do cliente quebrou e eu preciso resolver isso imediatamente. Entrou um incêndio, é uma tarefa que vai entrar no meio dessas tarefas e aí a sua sequência de prioridades vai mudar. Mas você vai avisar isso para a equipe. Olha, pessoal, as prioridades mudaram. Nós tínhamos lá a tarefa 3, passou para a tarefa 4, porque essa urgência entrou no lugar da tarefa 3. Então, esse método é muito legal, porque a gente passa o tempo todo listando tarefas, trabalhando com prioridade e também ajustando o processo o tempo todo. Bom, e o que acontece para aquelas pessoas que estão em casa e que daqui a pouco assim, eu não tenho uma equipe, mas eu gostaria de usar essa técnica. E aí tem uma adaptação que eu chamo de Scrum by Lu, que é o seguinte: você pode colocar no painel da sua casa, da sua cozinha, com post-its, tarefas que você tem a fazer e o que você vai começar a estar fazendo todo dia. Então, assim, coloca no painel da tua cozinha com vários post-its. O que você tem que fazer todos os dias? Hoje eu tenho que fazer almoço, hoje eu tenho que lavar roupa, hoje eu tenho que fazer uma reunião de trabalho, hoje eu tenho que finalizar um projeto. Você coloca todas essas tarefas. E a partir daí você estabelece a sua prioridade. E a partir da prioridade estabelecida, você começa a fazer. Cada vez que você for pegar uma tarefa para fazer, você vai passar para a coluna do lado, que é as tarefas que eu estou fazendo. Isso te dá uma sensação de missão cumprida durante o dia. Então hoje, pessoal, o que nós falamos aqui no Café com Consultoria foi se é possível organizar as pessoas à distância. Sim, é possível organizar as pessoas à distância dando autonomia para a gestão de projetos. Como que a gente faz isso? Com uma metodologia chamada Scrum, que inclusive nós aplicamos muito em clientes. Esse método de gerenciamento de projeto inclui você listar as tarefas que você precisa fazer com a equipe, geralmente em torno de 10 tarefas. O segundo passo é priorizar as tarefas, ou seja, você vai estabelecer de 1 a 10 qual é a prioridade das suas tarefas, sempre pensando que a prioridade é aquela que te traz um resultado, um impacto financeiro maior para a sua empresa.
E óbvio que nesse processo, às vezes você vai entender que algumas tarefas que estão no seu dia a dia não estão te trazendo impacto financeiro e óbvio que você vai deixando de priorizar essas tarefas. O terceiro ponto é começar a fazer. E começando a fazer as tarefas, qual é o próximo passo? Ajustar. Por quê? Porque todos os dias vai entrar um incêndio. Então a gente sempre diz, a gente tem que aprender a lidar com a adversidade, porque cedo ou tarde ela chega. Então sempre a gente vai ter uma adversidade no trabalho, um incêndio entrando, e a gente tem que ter formas de lidar e de trabalhar com isso. Então esse método é o que a gente chama